Glória a Deus. Quero saudar você aí que nos assiste com a paz do Senhor. Quero, antes de mais nada, dizer que cada um de vocês sintam-se abraçados aí em seus lares. É um pesar muito grande não podermos estarmos reunidos juntos, mas estamos reunidos em espírito e em verdade. E nessa noite, Deus vai falar aos nossos corações. Quero convidar você aí onde você está, no seu lar, na sua casa. Curve sua cabeça, feche seus olhos, abra os seus corações. Deus tem algo maravilhoso para tratar em nossas vidas nessa noite. Senhor Deus, Pai de poder, Pai de amor, Pai de misericórdia, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas, Senhor. E nessa noite, ó Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, a falar aos nossos corações, Senhor, através dessa palavra que foi separada, Senhor. E que essa palavra, Senhor, ela possa transcender, ó Pai, essas paredes, ela possa transcender, ó Deus, essa lente dessa câmera, e a sua palavra possa chegar viva e verdadeira, Senhor, a cada lar, a cada casa, a cada vida que nesse momento, Senhor, está ouvindo a tua palavra. Ó Pai, que o seu Santo Espírito esteja conosco todo o tempo. É o que eu peço, oro e agradeço no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, eu separei um texto nessa noite e o nome desse sermão é Voltando Atrás. Eu gostaria de você que pudesse abrir o nosso texto, ele está lá em João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso 1. Esse é um episódio muito conhecido pelas pessoas que leem a Bíblia. Talvez você que esteja me assistindo nesse momento não seja uma pessoa que conheça tanto a palavra de Deus, mas é um episódio que envolve alguns discípulos e principalmente Pedro. João, capítulo 21, do verso 1 em diante, diz assim então: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos teus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, o que é chamado de Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de que comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. E ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, pois havia se despido, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede à terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois da ressurreição dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João,
tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou a ele: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Um texto maravilhoso e que nos traz uma história que eu quero fazer um paralelo com nossas vidas no dia de hoje. Mas antes de a gente entrarmos no próprio sermão, eu quero situar vocês que talvez não conheçam bem essa passagem, talvez você que esteja me assistindo pela primeira vez na sua casa, você ainda não tenha muito contato com a palavra de Deus. O Senhor Jesus, do momento que foi crucificado e morto, 3 dias após, ele ressuscita. No dia da ressurreição, ele aparece pela manhã para Maria, para algumas mulheres, e provavelmente no final da tarde ele aparece pela primeira vez para os seus discípulos. Nessa aparição, Tomé, o incrédulo, não estava presente. O Senhor Jesus ora ali com os seus discípulos. Passado algum tempo, Tomé chega e os discípulos contam a Tomé. Os discípulos dizem: olha, o mestre esteve conosco. E Tomé não acredita. Tomé diz: olha, eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar nas feridas da sua mão e tocar do seu lado, onde Jesus teve a lança cravada. Passado 8 dias, o Senhor Jesus aparece novamente, dessa vez Tomé presente. O Senhor Jesus chega para Tomé e diz: olha, está aqui, toca nas minhas feridas, toca do meu lado. E essa é a terceira vez que o Senhor Jesus vai se manifestar aos seus discípulos. No entanto, nós não sabemos ao certo quanto tempo demorou para que o Senhor Jesus aparecesse novamente nesse momento. E o ponto-chave é o ponto que Pedro, mais 6 discípulos reunidos, e eu acredito que pela demora, talvez, do Senhor Jesus voltar a aparecer, eu fiz uma suposição básica para que nós tenhamos uma base. Ele teve a primeira aparição, depois de 8 dias apareceu de novo. Vamos supor que ele tivesse demorado mais uns 8 dias. Então estaria dando aí quase mais de uma semana. Pedro e os demais discípulos, sem terem o que fazer, sem terem muitas coisas ali, o que eles fazem? Pedro sugere: vamos pescar. Para entendermos um pouco mais desse contexto, nós temos quem ali nessa situação? São 6 discípulos mais Pedro. Pedro, é interessante que Pedro ocupa um destaque, uma posição de liderança. Nós vemos várias vezes em outros episódios, nos outros evangelhos, Pedro tomando a frente do grupo dos 12 discípulos. Embora João fosse o discípulo amado, embora João fosse o discípulo que reclinava sobre o peito de Jesus, Pedro era o mais sanguíneo, Pedro era o mais ousado, Pedro era o mais corajoso, Pedro era o que mais tinha intrepidez, Pedro era o que sempre estava à frente, e justamente Pedro é que vai liderar os discípulos nessa debandada, podemos dizer assim, nessa volta para trás, porque todos eles viviam da pesca. Quando o Senhor Jesus conheceu Pedro e alguns dos demais discípulos, a vida deles era pescar, eles viviam disso. Aí a gente vai ter Tomé, que é um incrédulo. Tomé era pescador também. Natanael não conseguiu descobrir o que ele fazia. A gente só sabe que Natanael era o homem que Jesus disse: olha, eu te vi debaixo do pé da figueira. E quando Jesus disse para Natanael que viu ele debaixo do pé da figueira, na mesma hora, ele acredita que Jesus é o Senhor. Ele estava meio descrente um pouco antes. João era o discípulo amado, era pescador. O pai dele tinha uma frota de barcos. O seu irmão Tiago, pescador. E o texto diz que havia mais 2 discípulos. Eu vou ousar dizer que um dos discípulos era André, irmão de Pedro, que também era pescador e sempre estava junto com eles. O 7º, não dá para imaginar quem é. Talvez esteja perguntando: onde você quer chegar, Arnoldo? Eu quero chegar no ponto em que 7 discípulos do Senhor Jesus, 7 pessoas que caminharam junto com o Senhor Jesus, por 3 anos de ministério, fizeram tudo o que faziam, viram Jesus fazer tudo o que foi feito, e de uma hora para outra eles se sentem talvez abandonados, talvez
órfãos da presença do Senhor Jesus e resolvem retornar. Porque quando Pedro diz eu vou pescar, Pedro não está dizendo eu vou pescar como a gente vai pescar final de semana, não. No meu serviço eu tenho um colega de serviço, o pastor Nivaldo, ele adora pescar. E toda semana ele já se prepara para no sábado pescar, mas é uma diversão. Os discípulos não, os discípulos estavam voltando aos afazeres antigos. Vocês já vão entender onde eu quero chegar com essa pregação, porque muitas vezes nós, no meio de todo esse rebuliço que está acontecendo, sem esse rebuliço da pandemia, já é comum a gente ver de vez em quando o crente dando uma balançada e voltando um pouquinho para trás. E eu quero usar a figura dos discípulos para falar um pouco a respeito disso. Como eu disse, não voltaram simples e puramente a pescar de qualquer forma, eles voltaram provavelmente à profissão da pesca. O que Pedro dizia é que ele ia voltar a fazer o que estava fazendo. Demorou, tardou, o Senhor Jesus não apareceu mais, sabe-se lá o que passou na cabeça deles, eles disseram, olha, vamos voltar a estaca zero. Quando o Senhor Jesus conheceu a maioria deles, eles faziam isso, pescavam. Nós vemos aqui uma cena até meia triste, e quando analisada de perto, muito parecida com a cena dos discípulos no caminho de Emaús. Vocês se lembram dessa história? Ela está lá em Lucas, capítulo 24, do verso 13 em diante. 2 discípulos após a morte do Senhor Jesus, no domingo, eles ouviram alguns boatos que o Senhor havia ressuscitado, mas eles mesmos não viram o Senhor Jesus, e eles vão voltar para a vila deles, que era a vila de Emaús. E no caminho para Emaús aparece uma terceira figura, muito interessante, como aqui, porque no primeiro momento que o Senhor Jesus aparece na praia, eles não reconheceram que era o Senhor Jesus. João, que era o mais íntimo, depois de ter lançado a rede voltar cheia de peixes, ele diz, olha Pedro, é o Senhor. E Pedro vai encontrar com ele, mas a gente vê que o Senhor Jesus já não tinha uma aparência como devia ser a aparência antiga dele, porque a gente vê que os discípulos ficam lá, e o texto diz que eles não ousavam perguntar quem era ele, porque sabiam que era o Senhor Jesus. Mas a aparência já não era a mesma. Mesma coisa aconteceu com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles tiveram um encontro com Jesus, eles passaram o caminho inteiro triste, reclamando, dizendo que aqueles que eles achavam que ia ser o Senhor, que aqueles que eles achavam que ia vir redimir o povo de Israel, tinha morrido e não tinha ressuscitado, e só lá na frente, quando o Senhor parte o pão com eles, eles vão reconhecer, eles vão entender que era o Senhor Jesus. Então nessa noite eu quero refletir um pouco com você, sobre algumas atitudes, comparar alguns comportamentos, que talvez estejam nos fazendo voltar atrás, que talvez nos esteja fazendo nos afastarmos de Deus. Talvez essa pandemia, como eu disse, essa pandemia ela está atípica. Uma das minhas grandes preocupações, eu bato o tempo todo em dizer que esse isolamento, ele pode trazer um esfriamento da fé. Algumas pessoas vão dizer que não, a gente vê postagens nos stories, nos Facebooks da vida, que não, nós somos a igreja, mas eu costumo e eu sempre penso que o crente, quando ele fica isolado da comunhão, quando ele fica separado do corpo de Cristo, porque vamos entender, o corpo de Cristo, a igreja, não sou só eu sozinho, sou eu, você, mais pessoas reunidas na presença do Senhor. E a minha temerosidade, o motivo dessa palavra, é para que nós venhamos a refletir um pouco, será que eu estou no caminho certo, ou será que eu estou querendo voltar a pescar? Será que eu estou querendo voltar às coisas antigas? Como não voltar atrás? Nessa noite, eu quero conversar com vocês, como não voltar atrás? Primeira coisa que eu vejo, como não voltar atrás, é mantendo-se firme no seu chamado. Meus queridos, todos nós temos um chamado. O chamado primário é para que todos nós anunciemos o Evangelho. E nunca houve um período tão necessário de que a palavra de Deus fosse anunciada, quanto o período que nós estamos vivendo, meus amados. Nesse exato momento, existe muita gente indo para o inferno. O Covid está levando muita gente para o inferno, porque aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, que não ouviu a palavra da salvação, ela está isolada, talvez num leito de hospital, e eu estava pensando esses dias, inacessível.
Se fosse uma outra doença, se fosse uma outra coisa, o pastor Marcos poderia visitar, eu poderia visitar, o pastor Chico poderia visitar, a gente se apresentaria ali como uma autoridade eclesiástica e o hospital permitiria, mas agora no caso de uma pandemia, de uma doença, isso aí foi revogado. Se a pessoa estiver no leito de morte, querendo ouvir uma palavra de um pastor, ela não vai poder, porque aquilo ali está um isolamento. Então nós temos que repensar como nós anunciamos o Evangelho. A gente tem que a todo tempo estar anunciando para as pessoas que existe um Senhor e Salvador, que existe alguém que morreu por elas e que elas necessitam de Cristo Jesus. Nunca houve um período tão necessário na nossa época quanto esse. Mantenha-se firme no seu chamado. Versículo 3 disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Meus queridos, Pedro era o único que em momento algum deveria pensar em voltar atrás, mas ele pensou. Olha que interessante, Pedro foi o primeiro a ser chamado. Quando o Senhor Jesus vai escolher os discípulos, o primeiro discípulo que ele olha, a primeira pessoa que ele chama, que ele convoca, é Pedro. Pedro é o primeiro discípulo a ser chamado. Pedro é o primeiro a ser escolhido. Você pode olhar nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O chamado sempre começa por Pedro. Aliás, Pedro conheceu o Senhor Jesus numa história muito parecida com essa. Não tinha pescado nada na praia, o Senhor Jesus disse para ele: não, joga a rede de novo. Ele falou: olha, a gente tentou a noite inteira, não conseguiu, mas sobre a sua palavra eu vou lançar a rede, Senhor. Ele lança e tira a rede cheia de peixe, chega a romper a rede deles. Então, ele foi o primeiro a ser chamado, foi o primeiro a ser escolhido. Segundo, Jesus disse para ele que ele deixaria de ser pescador de peixe para ser pescador de homem. Está lá em Mateus 4,19, o Senhor Jesus disse assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, disse a Pedro e aos demais discípulos. Pescadores que antes pescavam peixe para o seu sustento, agora pregariam a palavra de Deus, anunciariam o reino de Deus, e Pedro estava no meio deles. Aliás, Pedro foi o primeiro que reconheceu o Senhor Jesus como sendo Cristo. Lá em Mateus 16, no verso 16, respondeu-lhe Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Estava tendo um burburinho em torno de onde o Senhor Jesus andava pregando, em torno de onde o Senhor Jesus andava anunciando a palavra. Uns diziam que ele era profeta, outros diziam que ele era o Cristo, e ele chega para os seus 12 discípulos e diz assim: e vocês? O que vocês acham que eu sou? E Pedro pula na frente de todo mundo e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tinha todas as prerrogativas, Pedro não deveria ter voltado a pescar mais. Eu entendo que a falta da presença de Deus na vida de Pedro fez ele querer retornar ao passado. E meus queridos, nós temos que tomar cuidado. E por que eu digo cuidado? Porque a nossa vida ociosa dentro dos nossos lares, até mesmo nesse momento que talvez você esteja me assistindo, talvez você não esteja só me assistindo, talvez você esteja com o celular na mão, a televisão ligada, ou talvez você esteja com o celular sobre a pia, lavando uma louça. O que eu quero dizer é que a gente talvez está começando a ouvir a palavra de Deus e entrar na presença de Deus, sem estar na presença de Deus. E quando menos a gente vê, a gente já está como os discípulos, voltando a pescar, voltando a fazer aquelas coisas que nós fazíamos no passado. Mas assim como Pedro, muitas vezes também nós podemos nos afastar do chamado. E o que pode fazer isso? Primeiro, como eu disse, pode ser por descuido. Ô pastor Arnoldo, mas como por descuido? Por descuido, sim. Como eu disse, quando se tem culto, quando você tem um horário de reunião marcado, a gente, quer queira ou não, hora está no culto, às vezes falta uma semana, falta outra, mas a gente está no meio da igreja. Eu estou vendo que você não veio na igreja, eu estou te procurando, ô irmão fulano, o que está acontecendo? E agora nesse período de pandemia a gente não sabe quem que são as ovelhas perdidas,
Porque a parábola da ovelha perdida diz que a ovelha se perdeu por descuido. A parábola fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho. A ovelha se perdeu por descuido, a dracma foi perdida por falta de cuidado, e o filho se perdeu porque quis. Então, muitos estão talvez se perdendo. E nessa noite eu quero chamar você, meu irmão, a dar uma olhada como está a sua vida, a perceber se você está sintonizado no seu chamado, se você está fixado no seu compromisso com Cristo. Não se descuide, porque muitas vezes o descuido pode nos levar, e quando a gente olha, a gente já está num lugar que a gente não sabe nem como volta. Por não sentir a presença de Deus, eu acredito que esse é um dos motivos que levou Pedro e mais 6 discípulos a voltar a pescar. O Senhor Jesus apareceu, sei lá, já passou 7, 8 dias, ele não volta, não apareceu mais. A gente não está fazendo nada mesmo. E se Jesus não voltar, e se quando ele voltar, já for para voltar para buscar a gente como ele falou, e aí vamos pescar. Por não sentir a presença de Deus, isso acontece hoje, não sei com vocês, mas eu já passei períodos na minha vida, de você orar e a sua oração bater na laje, ou bater no telhado da tua casa e voltar para o chão e dar a impressão que a oração não sobe, de você não sentir a presença vívida de Deus na sua vida. São momentos que às vezes acontecem na vida da gente, e muitas vezes se nesse momento nós não colocarmos a nossa fé em ação, nós não perseverarmos nessa busca, podemos, como os discípulos, acabar voltando atrás, por tudo parecer que não está conforme a gente esperava. Quantas vezes na minha história, dentro da igreja, e graças a Deus hoje já vai para 13 anos que eu estou de volta dentro da igreja, passei 13 anos desviado, glória a Deus, já estou empatando. Se Deus quiser, a partir de outubro desse ano aqui, eu começo a ganhar de novo. Mas muitas vezes eu vejo as pessoas desistindo e voltando atrás, porque as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Porque eu queria que a igreja fizesse desse jeito, e a igreja não faz desse jeito. Aí a pessoa sai da igreja. Meus queridos, temos que perseverar, temos que aprender que muitas vezes as coisas não vão acontecer conforme a gente quer, conforme a gente espera. Muitas vezes Deus trabalha na vida da gente de maneiras que a gente não entende, e nós temos que perseverar mesmo assim, sem nos afastarmos, por perda das esperanças. Quantas pessoas se afastam de Deus por perder as esperanças? Talvez você que está me ouvindo aí hoje, talvez a sua esperança já esteja se acabando, talvez você esteja um parente internado, talvez você seja uma dessas pessoas que está sem emprego, talvez você mesmo esteja nesse momento passando por essa doença. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não perca a sua esperança, porque enquanto nós estamos vivos existe esperança. Aliás, para o Deus que nós servimos, mesmo que você morra, ainda existe esperança, porque Lázaro já fazia 4 dias que estava morto, Cristo ressuscitou ele. Talvez você diga: pastor Arnoldo, mas isso acontecia naquele tempo. Não, isso ainda acontece hoje, eu creio. Nós temos que aprender a exercitar a nossa fé, nós temos que aprender a colocar a nossa esperança no lugar certo, que é Cristo Jesus, e sabemos que Ele não falha, e sabemos que Ele nos responde. Eu quero dizer para vocês que existe uma certeza. Apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo não diz que acha, Paulo não diz que tem meia certeza, ele diz: estou plenamente certo. Paulo sabe que Deus vai completar a obra dele. Paulo sabe que o que Deus prometeu e o que Deus tem para a sua vida vai acontecer no momento certo e na hora certa. Não desanime, não desanime, mantenha-se firme no seu ministério. E agora eu quero falar com você que tem um ministério, você que é líder de jovem, você que é líder de adolescente, você que é líder de junior, você que é líder de louvor. Mantenha-se firme, porque quando essa pandemia passar, e eu creio que ela vai passar, Deus vai precisar daqueles que se mantiveram firmes, daqueles que vão recomeçar a tocar a igreja,
porque eu tenho uma plena certeza, essa pandemia ela veio para quebrantar corações. Essa pandemia ela veio para fazer o mundo repensar a necessidade de Deus na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que antes não falavam em Deus, pessoas que eu conheço a longa data, e que agora já estão começando a falar de Deus, e começando a se preocupar com Deus, porque as pessoas estão vendo que tudo isso que está acontecendo, eles precisam de algo mais do que um governo humano, eles precisam de algo mais do que uma medicina humana, eles precisam de alguém que esteja acima de tudo, e aquele que está acima de tudo e de todos é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em seu chamado, como eu disse, cada um de nós temos um chamado básico de pregar a palavra de Deus. Meus queridos, mesmo da sua casa, comprometa-se a procurar aqueles que você sabe, que são da sua família, que são seus amigos, que ainda não entregaram a vida a Jesus. Grave um áudio, mande uma mensagem, mas anuncie a palavra de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Deus chama para que nós coloquemos a nossa mão no arado, e a palavra de Deus diz que quem coloca a mão no arado, não deve olhar atrás. Versículo 15 diz: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? Lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. No caso de Pedro, o Senhor tinha um chamado específico para Pedro. O chamado de cuidar, de pastorear aquelas vidas que estavam começando a se converter, e os demais que viriam a se converter. Como a gente sabe mais à frente, no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, Pedro ele vai fazer uma pregação e 3.000 pessoas, mais de 3.000 homens, aliás, se convertem. Mas nesse momento aqui, Pedro ainda estava em contraste, Pedro ainda estava naquele momento de balançar na vida, aquele momento que talvez você esteja passando, eu já passei por aquele momento de dizer: o que será que Deus quer que eu faça? Será que é realmente isso? Será que não é isso? E o Senhor Jesus chama Pedro para perto, e nessa conversa que ele vai ter um diálogo. Muitas vezes a gente não consegue ter um bom entendimento, mas que há um bom tempo eu já pesquiso a respeito desse diálogo. A primeira vez que o Senhor Jesus diz para Pedro, ele diz assim: olha, apacenta os meus cordeiros. Cordeiros, o filhotinho da ovelha, o bebezinho da ovelha. Isso aí retrata o dever de um mestre cristão, de promover os meios do bem-estar, de alimentar, de cuidar aqueles que estão chegando. Então o Senhor Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, tem gente vindo aí, eu estou terminando o meu período aqui, e você vai ter que cuidar. Você me ama? Realmente você me ama, Pedro? Então alimenta aqueles que estão se convertendo, que estão chegando. Segundo a vez que ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. E aí ele vai dizer: pastoreia as minhas ovelhas. A tarefa de pastorear no Oriente não era uma tarefa tão simples assim. E até hoje, se você for para aquela região, você vai ver os pastores. Então, entre essas tarefas está ficar atento aos inimigos. Que inimigos? Inimigos naturais. Tem lobo, tem coisas que comem a ovelha por lá, então eles têm que ficar atentos a isso. Há pessoas que talvez roubem um animal do rebanho, defender o rebanho de agressores, curar a ovelha ferida e doente, achar e salvar as ovelhas que estão perdidas. Quando Jesus diz para Pedro, ele está dizendo: olha, Pedro, você me ama mesmo? Além de alimentar, além de nutrir essas ovelhas, Pedro, você vai ter que cuidar, estar próximo delas. E pela terceira vez agora ele diz: apacenta as minhas ovelhas, o que dá uma visão de supervisão, de um cuidado geral, fazendo menção ao que estaria por vir na vida de Pedro. Porque naquele momento, quando Pedro diz vamos pescar, ele não conseguia enxergar tudo que Deus tinha preparado para a vida dele.
Talvez na sua vida, quando você diz, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou voltar atrás, você ainda não consiga entender o que Deus tem preparado para você lá na frente. Talvez só não chegou o momento. Naquele momento Pedro estava pescando. Uns 60 dias mais ou menos depois, chutando alto, Pedro vai estar pregando para uma multidão. 3.000 homens vão estar se convertendo. Jerusalém vai estar fervendo. Meus queridos, vocês não têm ideia o rebuliço que Jerusalém virou, porque essas 3.000 pessoas que se converteram não foram embora, elas vieram para a festa de Pentecostes, muita gente não era de Jerusalém. E esse rebuliço todo aconteceu com um homem que estava negligenciando o plano enorme que Deus tinha na vida dele, para voltar para trás. Então nessa noite, meu querido, eu quero te dizer, sirva a Deus nas pequenas coisas, para que depois Ele possa acrescentar as grandes na sua vida. Mas sirva, não interessa no que a gente esteja servindo, interessa que estejamos servindo a Deus. Nós não sabemos o plano de Deus para cada um de nós, para hoje ou para amanhã. Algumas pessoas ainda vão falar a respeito dessa parte que Pedro conversa ali com Jesus, e isso tem sentido, que ele reafirma por 3 vezes o amor de Cristo, em contraste com as 3 vezes que ele negou. Mas o fato que eu quero destacar aqui é o servir. Quando o Senhor Jesus fala com Pedro, e quando o Senhor Jesus fala com você nessa noite, Ele está dizendo, sirva. Como eu disse, talvez agora a gente esteja vivendo um período de suspensão. Como é difícil quando a igreja está em pleno vapor, a gente conseguir liderança, a gente conseguir pessoas que trabalhem na igreja. A gente está passando por um momento de suspensão, mas como eu disse, e eu creio, essa pandemia vai acabar, e quando essa pandemia acabar, a igreja vai ter que correr atrás, a igreja vai ter que voltar a ir atrás dessas pessoas que estão lá fora no mundo. O inferno não está em lockdown, o inferno não fechou, e o céu também não. Os céus continuam abertos, e o inferno continua aberto. E a gente não pode ficar parado, então continue, se prepare, porque quando for a hora, todos nós devemos servir, e quando nós servimos a Cristo, nós não nos afastamos dEle, nós não voltamos atrás, pelo contrário, cada vez mais e mais, nós caminhamos na direção de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Já quero concluir essa minha pregação, e quero orar por você que se encontra aí na sua casa. Quando deixar as coisas velhas para trás, tudo sempre se faz novo em Cristo Jesus. Quando ouvimos a voz de Jesus e obedecemos, sempre voltamos com a vitória. Quando servimos a Jesus, estamos cada vez mais próximos do Senhor Jesus e daquele grandioso dia que nós vamos nos encontrar com Ele na glória, na mansão e na morada eterna do Pai. Crê nisso? Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Quero orar com você nessa noite. Eu não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se talvez ultimamente você tenha pensado ou tenha passado pela sua cabeça de voltar atrás. Talvez os momentos são tão difíceis que você olha para o seu passado e diz, lá no passado era tão bom. Eu quero dizer uma coisa para você. O novo de Deus vai chegar para a sua vida e para a minha vida. Eu creio nisso. Senhor Deus, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu quero interceder agora, ó Deus, por cada vida que nessa noite, ó Pai, está assistindo esse culto, está vendo essa live, Senhor. Eu não sei, ó Pai, qual a necessidade de cada um, Senhor. Eu não sei também, Senhor, como cada um está contigo, ó Deus, como está o relacionamento, Senhor. Mas eu quero pedir uma coisa para Ti nessa noite, Senhor, que nesse momento, Pai amado, o Seu Santo Espírito Santo possa estar tocando em cada coração, em cada lar, restaurando, ó Deus, aquela primeira paixão, restaurando, ó Deus, aquela vontade, Senhor, de ter comunhão contigo, de anunciar a Sua palavra, de anunciar o Seu Evangelho, Senhor. E visita também, Senhor, cada necessidade, cada aflição. Deus, retira em nome de Jesus, ó Senhor,
toda e qualquer barreira espiritual, material, emocional, que possa atrapalhar ou que venha fazer, ó Pai, que os seus filhos, Senhor, sintam vontade de voltar atrás, Senhor. Abençoa, Senhor. Derrama, ó Deus, desde já, sobre cada lar, sobre cada vida, Senhor, a tua paz, Senhor, e a tua esperança, ó Deus. E, ó Deus, nesse momento, Senhor, eu peço, ó Pai, e clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, abrevie os dias, ó Pai, dessa doença, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o tempo que o Senhor determinou para isso, Senhor, mas nesse momento eu clamo a Ti, Senhor, abrevia esses dias, Senhor. Tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia da sua nação, Senhor, e não permita, ó Pai, que esse mal se achegue até nós. Abrevia, ó Pai, os dias. É o que eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, e agradeço, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, mantenham-se sempre firmes, sempre seguindo para o alvo, o único alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, fiquem com o Senhor.